Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Unidos no Único Senhor. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 4 a 6, que diz assim: Há somente um corpo e um só espírito, como também fostes chamados numa única esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no estudo da lição da Escola Sabatina de hoje, eu quero desafiá-lo a orar junto comigo. Temos recebido muitos pedidos aqui dentro da nossa comunidade de oração e queremos gastar alguns momentos estudando, mas também orando uns pelos outros. Eu o desafio a unir-se a mim enquanto oramos. Pai do céu, louvado seja o teu nome, porque todos os recursos que estão à disposição dentro dos celeiros celestiais é colocado diante do ser humano com a possibilidade de poder salvar a cada um daqueles que se arrependem dos seus pecados e se entregam a Cristo Jesus. Obrigado pela certeza de que há um interesse eterno envolvido nessa situação. Colocamos nossa vida completamente diante do Senhor, pedindo que tu possas ouvir cada clamor que vai subindo nesse momento enquanto oramos juntos, meus irmãos e eu. O Senhor sabe das necessidades que temos, dos sonhos que temos e, ao mesmo tempo, daquilo que será o melhor para cada um de nós. Então, eu sei que não é nada difícil demais para ti. Te peço, abra as portas para aqueles que precisam delas abertas. Mas, acima de tudo, nos abrace hoje, na certeza da tua companhia e do teu cuidado. Fale conosco agora através do estudo da tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto de hoje é um texto clássico dentro dos escritos do apóstolo Paulo. E, inclusive, existem algumas pessoas que olham para esse texto e tentam encontrar nesse texto alguns elementos que, na verdade, aqui não estão. Eu só preciso lembrá-lo que a Bíblia toda foi escrita por indivíduos que eram judeus. Todos eles acabaram vindo de uma mentalidade hebraica, ou seja, todos eles foram versados naquilo que as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento acabavam ensinando, conheciam muito bem. É claro que muito daquilo que vai aparecer no Novo Testamento é apenas uma reverberação daquilo que já havia sido mencionado lá no Antigo. O apóstolo Paulo, de maneira especial, ele se apresenta como um fariseu, um indivíduo que era, na verdade, parte do próprio sistema legal dentro de Judá, em Jerusalém. Ele fazia parte do Sinédrio, que era a maior expressão da lei judaica, o que significa que ele também tinha um conhecimento muito intenso de tudo que dizia respeito à tradição e, ao mesmo tempo, aquilo que eram as escrituras hebraicas. Como é que sabemos disso? Porque o movimento dos fariseus surgiu como uma resposta ao helenismo, que havia se estabelecido ali naquela região do Médio Oriente, onde se encontrava o reino de Judá, quando Alexandre o Grande havia conquistado aquela região e havia trazido a filosofia grega e, ao mesmo tempo, a religião grega para ali. Os Hassidim, como eram conhecidos, aqueles que foram os primeiros indivíduos que deram origem à seita dos fariseus, eles vieram para poder dizer: temos que nos voltar para a Bíblia hebraica, temos que nos voltar para o ensinamento dos profetas do Antigo Testamento, temos que compreender aquilo que é a vontade de Deus e não nos deixar corromper pela filosofia grega. A maior parte das pessoas que acabaram abraçando o cristianismo vieram dessa mesma seita. E isso nos ajuda a entender que, dentro dos escritos do apóstolo Paulo, ele faz ecoar muitos dos ensinamentos que vão aparecer no contexto do Antigo Testamento. Isso aqui é importante para podermos compreender aqui alguns detalhes. Ele vai mencionar como um segredo para a unidade da igreja 7 elementos. Cada um desses 7 elementos tem um lugar
dentro da dinâmica que vai fazendo com que a igreja permaneça em unidade. A lista começa com um só corpo e um só espírito. Esses dois elementos aparecem muito próximos e há uma íntima ligação entre esses dois elementos com o processo da criação que vai aparecer lá em Gênesis no capítulo 1 e capítulo 2. O texto vai mencionar que o Senhor Deus tomou os elementos da terra, em hebraico o Adamá, o barro, e ele formou o homem. E então soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. A ideia que Paulo está transmitindo aqui é a ideia da criação. Cristo Jesus, ele formou a igreja, ok? Ele formou através do quê? Ele está fazendo aqui eco daquilo que havia sido mencionado no contexto da criação do ser humano. Ele vai mencionar o que Deus tinha utilizado para criar a humanidade. Deus criou os elementos da terra e soprou neles o fôlego de vida. Então, aqui ele vai falar de um só corpo e um só espírito. As palavras aqui correspondem em grego às palavras que vão aparecer em hebraico lá na criação do ser humano. Então ele está mencionando, assim como o ser humano é uma unidade do fôlego de vida com os elementos da terra, a igreja também funciona dessa mesma maneira. Há um só corpo. É quando todos os elementos do corpo de Cristo, ou seja, quando cada um dos membros do corpo de Cristo estão unidos, que esse corpo é formado. Quando cada pessoa, com a sua singularidade, com as suas diferenças, com os seus dons, ela vai se unindo às demais, é que o corpo é formado. Então, há um só corpo. Apesar dele ser composto por várias pessoas diferentes, há um corpo só. A mesma coisa ele vai dizer, e há um só espírito. Ou seja, é o Espírito de Deus que habita no ser humano. Paulo, ele menciona em outros momentos, tanto na carta aos Coríntios, como também na carta aos Romanos, ele vai mencionar que nós somos um templo onde o Espírito de Deus habita. Então, a imagem aqui é o seguinte, quando as pessoas que aceitaram a Cristo Jesus estão unidas, elas formam um corpo. Mas esse corpo, se não tiver o Espírito de Deus dentro dele, ele não terá vida. Aí você encontra, às vezes, até uma igreja estabelecida, uma comunidade estabelecida, mas as coisas não acontecem, não tem vitalidade, não tem vida, não tem uma situação onde o propósito de Deus acontece naquele lugar. Um terceiro elemento que vai aparecer aqui há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Uma só esperança. Veja, por que é que o Senhor Deus ele criou um corpo e colocou nele o Espírito? Porque é o Espírito de Deus que faz com que a igreja seja viva e eficaz. Aliás, eu preciso ainda mencionar um detalhe. Como igreja, nós aguardamos o momento em que o Espírito de Deus virá com grande poder sobre as pessoas que compõem a igreja de Deus. E essa igreja cheia do Espírito Santo, dirigida por ele, fará coisas extraordinárias, naquilo que chamamos dentro da teologia adventista e teologia bíblica como a chuva serôdia. A chuva temporã, que foi mencionada no contexto bíblico quando a igreja foi estabelecida, e então o Espírito de Deus vem de maneira intensa sobre ela, fazendo com que ela se torne viva. Aconteceu no Pentecoste. Coisas extraordinárias aconteceram através das pessoas que foram cheias do Espírito de Deus. A mesma coisa acontecerá. E essa unidade do corpo e ao mesmo tempo do Espírito no corpo vai fazer também com que haja uma só esperança. Qual é a esperança que nós temos? É a esperança de que a rebelião vai terminar, de que o mal será vencido, de que Cristo Jesus retornará e colocará em ordem todas as coisas que estão aqui no nosso planeta. Ele fará com que tudo chegue no seu devido lugar. Portanto, temos uma só esperança para a qual vocês foram chamados, é a esperança da vitória em Cristo Jesus, é a esperança do retorno de Jesus, é a esperança do fim do pecado, do sofrimento. Então ele vai apresentar mais 3 elementos. Ele vai dizer, há um só Senhor, que é Cristo Jesus. Por que Cristo é o Senhor? Porque o próprio Paulo ele menciona que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. No céu, na terra e em todo o universo, há um só Senhor, há uma só fé. Ou seja, há apenas um conjunto de crenças no qual nós cremos. Como cristãos, nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo. Esses ensinamentos de Jesus Cristo foram transmitidos através de profetas e apóstolos. Há um corpo de crenças.
Por isso, se somos cristãos, nós temos uma só fé, uma só forma de crer na palavra de Deus, toda ela, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. E o texto ainda vai dizer, e um só batismo. Algumas pessoas olham para esse texto e mencionam que a Bíblia está dizendo que a pessoa só pode ser batizada uma única vez. O batismo é, na verdade, um elemento que é utilizado dentro do contexto do Novo Testamento agora como um rito de iniciação. Ou seja, o indivíduo aceitou a Cristo Jesus, então o ato público, o gesto público que faz com que ele faça parte do corpo de Cristo é o batismo. Então, o que ele está dizendo é, tem só um meio de fazer com que você faça parte do corpo de Cristo, que é o batismo. Não existe um outro jeito. E aqui eu quero que você entenda que as pessoas que estão lendo esse texto, entre elas estão muitos judeus, que acreditavam que o indivíduo, para fazer parte do povo de Deus naquela época, ele tinha que ser batizado, mas também tinha que passar pelo rito da circuncisão. A igreja já tinha se posicionado a respeito disso. Lá em Atos capítulo 15, no primeiro concílio, já havia sido dito que os não-judeus não precisavam passar pelo rito da circuncisão. Mas os judeus ainda falavam, você tem que ser batizado, mas também tem que ser circuncidado. Paulo está dizendo, há um só batismo, há apenas um meio pelo qual o indivíduo pode pertencer ao corpo de Cristo, que é a igreja. E então ele vai terminar dizendo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso aqui é fantástico. Há um só Deus e Pai de todos. E ele está falando aqui, se você reparou, o texto menciona Cristo Jesus, menciona o Espírito Santo, menciona Deus o Pai, mas ele menciona a um só Deus. Apesar de haver três pessoas, há um só Deus. É a mesma ideia. Essa imagem da Trindade Divina é também uma ideia do corpo de Cristo. Há um só corpo, apesar de haverem milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo todo que fazem parte desse mesmo corpo. Mas há um corpo só, apesar de muitas pessoas fazerem parte dele. E agora ele vai dizer, há um só Deus, esse Deus triuno, é Pai e ao mesmo tempo Pai de todos, o qual é sobre todos, todos estão embaixo da sua autoridade. Ele age por meio de todos, isso aqui é fantástico, porque o propósito dele, de forma eterna, se cumpre através do seu povo. E ao mesmo tempo ele está em todos, através do Espírito Santo, que representa a Trindade Divina dentro de nós. Isso aqui é fantástico. Esses elementos são os elementos que fazem com que nós tenhamos a oportunidade de viver essa ideia de unidade. Somos um só corpo dirigido pela Trindade Divina. Somos um só corpo que é unido através do Espírito de Deus que vive em nós. Somos um só corpo que tem um corpo de crenças. Somos um só corpo porque também entendemos que existe apenas uma forma de fazermos parte desse corpo, que é através do batismo por imersão pregado por Cristo Jesus. E ele vai mencionar, há uma só fé, um corpo de crenças e há um só Deus. Então, eu quero aproveitar para poder dizer a você que Paulo ele comunicou por meio dessa descrição poética de Deus Pai, alguma coisa realmente muito bonita. Visto que é o Pai de todos, Deus é o Criador. O restante da frase, dessa frase que acabamos de ler, há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa frase, ela descreve que o mundo está criado. O Senhor se relaciona com todas as coisas, com tudo que ele fez. Paulo, ele está mencionando que Deus não abandonou os seus filhos. E essa é uma grande notícia para todos nós. Algumas pessoas acham que Deus não se importa mais conosco. Ele se importa. Ele criou, mas ele age em todos e através de todos. E dessa forma, nós podemos ter a certeza de uma coisa, assim como não precisamos nos preocupar com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Nós também não precisamos nos preocupar com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e Deus está agindo através dela. Não se esqueça disso. Quando no decorrer desse dia você tiver situações para poder enfrentar, quando você tiver que se posicionar, posicione-se como alguém que faz parte do corpo de Cristo,
que age tendo como base a fé, o corpo de crenças, e ao mesmo tempo que é dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição, e você?